ele era, sim, muito ligado à família. Dava para a mãe, né? Ele gostava mais de ficar assim, mais. Depois ele vinha, rezava, depois ele vinha lá aqui na igreja e rezar. E o negócio dele era mais rezar. Família, ele era, se preocupava com tudo. Geralmente, assim, os trabalhos mais grosseiro não, mas, por exemplo, ele gostava muito de limpar as gavetas, ele deixava tudo em ordem. Ele gostava muito dos pais. Eram uma criança, eles brincavam juntos, faziam procissão. E ele fazia os irmãos e pôr o guarda-sol, como é que dizia, o guarda-pó branco, para fazer procissão. Ele tinha uma imagem de Santo Antônio, então ele nos fazia procissão para rezar assim na rua, assim nós saía, e depois quando nós voltávamos rezando, e daí ele fazia festinha, lá tinha doce, refrigerante. Naquela época não tinha assim, né, caro, né? Nós íamos de caminhão, né? Na Mariana, na Ferraria, tudo quanto era lugar lá que nós participávamos, né? Aquelas festas que ele promovia lá em casa, geralmente era sempre festa quando era neos-sacerdotes. Quando se ordenava padre novo, ele sempre fazia questão de levá-lo lá na colônia para celebrar uma missa lá, e depois o almoço era sempre lá em casa da nona. E as crianças que eram o Nene, era o Pedro da mesma idade, o Pedro do tio Beppe, né? O Valdo, o Sérgio, eles gostavam da festa, eles eram animados. A gente se sentia um orgulho, né, de ter um padre na família, né, que tudo. Aqui tem um padre na família do Fedalto, então, e na ordenação, então os Fedaltos vieram tudo na ordenação de Dom Pedro. Estava lá os 5 irmãos do nono, todos alegres, posaram a noite toda, todos eles lá em casa. Aquilo ficou marcado, aquilo foi uma noite mais pitoresca, acho que da nossa vida. Era um pouquinho diferente, mas a amizade, ele sempre continuou do mesmo jeito, a mesma simplicidade, a mesma pessoa, não mudou em nada, tanto como era padre, como bispo, como arcebispo, para a família ele não mudou nada. Eu lembro que ele dormia na casa da mãe, do pai lá, e aí meu pai e minha mãe diziam sempre: cuidado, façam silêncio, não façam bagunça, que o Dom Pedro está descansando. Essa é uma das maiores lembranças que eu tenho dele, um carinho muito grande, mas aquela imagem que eu tinha, a imagem do arcebispo, da autoridade. Para a comunidade da Rebouças, ele é um fator importantíssimo. As novenas nós chamamos do Carmo, missa mensal. Então, se não fosse ele aqui, somente com o parque, não teria como nós fazer isso. Isso. Ele é um pai para a gente. Tudo que a gente precisa, ele está ajudando. Ele é uma pessoa assim que tem muita fé, que vai carregar isso sempre com a gente, né? Ele acredita muito em Nossa Senhora, ele é uma pessoa que gosta sempre que a gente cante muito nas celebrações. E no final ele sempre fala: ai, foi bem solene hoje, Rosângela, parabéns, continue assim. E isso é bom, né? Porque a gente se sente super bem. É uma presença firme, e essa presença firme te dá alento, ele te dá tranquilidade, te dá serenidade. A presença dele, eu diria, é essencial. Ele tem sido assim a rocha firme da nossa família. Indo nos encontros, participando todo ano nos encontros, fortalecendo esta amizade dentro da família. E não só nos momentos de alegrias, que são muitos, mas também nos momentos de tristeza, onde ele esteve, principalmente na nossa casa, com o falecimento do meu pai, esteve lá presente, nos ajudando,
rezando junto. E quando a mãe estava também no hospital, diariamente ele ia visitar, sempre fazendo suas orações, trazendo sempre bons pensamentos e desejando a melhora e o conforto da família. Geralmente quando que semente doença, como nós aconteceu morte, né, quando morreu o falecido tio Tony, daí ele ficou uma semana em casa dando apoio aos pais. Depois chegou quando morreu a mãe, mais uma semana também ele ficou em casa junto com o pai, conosco. E estava sempre junto. Eu agradeci a ele de coração, né? Porque o que ele fez pra gente, né? E a presença dele é tudo, né? Na família, né? Como meu pai dizia, é o cabeçalho, né? Porque os cavalos não andam, se não tem cabeçalho, ele não anda direito. Sempre, quando era possível, passava lá por Campo Largo, ele queria passar na casa da mãe. Então, ele sempre dava um jeitinho de levar alguma visita ou ir lá, fazer um lanchinho. A mãe sempre com muito amor e muito carinho. Quando sabia que ele ia passar lá por casa, ela preparava aquele lanche saboroso, porque o Dom Pedro vinha, o pai também ficava muito feliz e todos nós participávamos juntos quando possível. Eu lembro com muito carinho quando eu era criança, quando chegava a época do Natal. E como nós éramos pobres, o pai nunca tinha condições de comprar presente, nós esperávamos sempre ansiosos o presente que o tio Bispo ia dar para a gente. Aliás, ele fez isso sempre, ele não perdeu esse hábito, né, de presentear a sua família. E eu sempre lembro que o meu sonho de criança era ganhar uma tombeira e nunca ganhei. Por quê? A gente queria brincar na terra, né? A gente ganhava um carrinho, a gente gostava muito, mas essa preocupação. Mas eu lembro sempre, eu queria uma tombeira, mas nunca ganhei, né, tio? Né? Era sempre legal esperar, né, esse momento do Natal, porque a gente não ganhava pouquíssimos presentes. Aliás, para a gente não ganhava, então ele era a nossa esperança. Através dessas mensagens pela rádio, ele conseguia unir e deixar a família mais próxima dele. Tem uma história com a minha mãe, que ela sempre gostava de escutar Dom Pedro. Então, na rádio, quando Dom Pedro fazia a hora do Ângelus, todo dia ela ouvia às 18 horas com o canto do Ave Maria e depois a oração de Dom Pedro. E as felicitações pelos aniversários, comemorações, então todo dia ela escutava. Então é interessante porque quando eu ouço essa música, me lembro muito da minha mãe e minha mãe escutando a rádio, onde que Dom Pedro fazia seus comentários e suas orações. E depois, no final de semana, como é de costume, ainda hoje ele faz com os irmãos, ligar para perguntar como é que foi a semana e tudo. Com a minha mãe não era diferente. No domingo ele perguntava, e daí, me ouviu durante a semana? E daí, como é que foi? Escutou os aniversários, tudo certinho? Ela sempre ficava muito feliz com isso. Volta lá ao nosso tempo de criança, em que eu e a minha irmã, nós fazíamos essa peregrinação até a igrejinha de Santo Stanislau com o tio. A princípio ele vinha sozinho, depois quando a gente foi crescendo, começou a vir eu, depois a minha irmã. Então nós saímos de casa às 5 horas da manhã, com uma mochilinha nas costas, que tinha um café que a minha mãe fazia, que tinha os grústuli, que não podia faltar na nossa mochila, e as bolachas que a minha mãe fazia também. Então nós trazíamos aquela mochila, a gente cantava, a gente rezava, e quando nós chegávamos na igrejinha de Santo Stanislau, nós parávamos para descansar um pouco, nós fazíamos um lanche, e sempre o tio fazia com que sobrasse um pouquinho daquilo que nós tínhamos, para que a gente pudesse fazer uma doação para os doentes que a gente visitava na volta. Então isso marcou muito a nossa infância. A ida, a gente ia só rezando e cantando. A 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
É, uma herança, eu acho que é um espelho para nós se espelhar, mesmo esses mais novos que estão aí, que seja um bom cristão, porque hoje não é fácil ser bom cristão. A maior herança que ele deixa é esse amor à família, né? A grande fé que ele tem na igreja, a grande fé que ele tem em Nossa Senhora. Ele nunca se preocupou com ele. Ele, o que era dele não era dele. Ele não. Até hoje, ele sempre fala que o dia que morrer, que nós não vamos procurar herança, que ele não vai ter herança. Então, ele nunca foi apegado às coisas materiais. Sempre mais a caridade mesmo. Em todos os momentos ele está preocupado com as pessoas ao lado dele, em todo momento ele está preocupado em ajudar os outros. Tá? Uma verdade absoluta. Ele é verdade em tudo o que faz, ele é verdadeiro em tudo o que sente, o que diz. Ele é muito profundo, muito verdadeiro e principalmente a caridade é sem dúvida a marca registrada dele. Então eu vou agradecer a Dom Pedro de tudo que ele nos fez lá para a nossa família e muito obrigado, Dom Pedro. Que seja muito feliz, que Deus dê bastante saúde, força, caridade, que Nossa Senhora do Carmo cubra com seu manto, que for sempre devoto a Nossa Senhora, e tante anguri. Que Deus dê muita saúde, que Ele é uma bênção na nossa família, que Ele está ajudando todo mundo, que Deus abençoe, que tenha muitos anos de vida com saúde. Para nós, na realidade, foi um privilégio poder ser coordenador no dia que ele completa seus 90 anos e seus 50 anos de bispo. Parabéns, Dom Pedro. Tio, foi nessas estradas, a caminho de Santo Stanislau, que nós fizemos muitas romarias com o Senhor. Quantas histórias bonitas o Senhor nos contou nesse caminho. Quantas orações nós fizemos por todos da nossa família, da nossa comunidade. Nesse dia eu gostaria de lhe desejar um feliz aniversário, tanto natalício quanto episcopal, e que Nossa Senhora te cubra de muitas bênçãos e lhe dê muita saúde para a sua caminhada. A sua irmã, minha mãe, Margarida, seu cunhado Clementino, no dia de hoje, onde quer que estejam, estão muito felizes, porque a celebração junto com a família era uma coisa que eles adoravam muito e participar contigo era maravilhoso. Que Deus o abençoe sempre com uma luz sempre divina nos seus dias, que continue sendo essa pessoa maravilhosa a participar da família, mantenha sempre a sua fé e que quando estiver com a gente sejam momentos de alegria e felicidade. Muito obrigado, tio Bispo. Eu vou usar o verbo eu, mas eu represento todos os meus irmãos, todos os meus primos, todas as pessoas que estão aqui. Eu te admiro, eu te amo, tio, eu sou o fã número 1.